nosso grupo ficou responsável por apresentar sobre o Núcleo de Prática Jurídica. Nosso grupo é formado por mim, João Cordeiro, pelo Bruno e pela Júlia. Para dar início ao trabalho, eu vou falar um pouco sobre o que é o Núcleo de Prática Jurídica. O Núcleo de Prática Jurídica ele é um ambiente simulado sobre o dia a dia real fora da faculdade. Como assim? Ele é um lugar onde o acadêmico vai se envolver em casos que podem ser não reais, trazidos pelos professores, ou podem ser casos reais de pessoas que procuram o NPJ. Eu vou falar mais um pouco sobre essas pessoas que procuram o NPJ mais para frente. O núcleo é uma espécie de laboratório que faz com que o acadêmico confronte a realidade, fazendo com que ele aplique a teoria que ele aprendeu em sala de aula na prática. E isso sempre sob a supervisão de um professor e advogado. O Núcleo de Prática Jurídica é muito importante na vida do acadêmico de direito, por ser um laboratório completo para a formação, ajudando o aluno a entender a importância de sempre buscar a justiça e ter a dimensão do cotidiano que o aguarda mais para frente. O NPJ surgiu em 1994, mas hoje ele é obrigatório e está presente em todos os cursos de Direito do Brasil. Ele se molda à disposição do projeto pedagógico de cada universidade, mas não se limita a esse projeto pedagógico. Cada universidade tem seu regulamento. Esse regulamento ele limita sobre as atividades que vão ser exercidas, sobre vários outros aspectos. As atividades do NPJ podem ser desenvolvidas dentro da universidade, como eu já falei aqui, como eu já citei, mas também em ambientes externos, como fóruns, varas, câmaras e etc. Vou falar um pouco agora sobre as características do Núcleo de Prática Jurídica. Para começar, eu vou falar um pouco sobre a prática jurídica curricular, que é uma dessas características, pois como o NPJ funciona como uma espécie de estágio, o estudante ele pode pôr em prática os conhecimentos teóricos que ele adquiriu em sala, mas adquirindo vivências que vão além daquelas de sala de aula e vão muito além das trazidas em doutrina. Outra característica do Núcleo de Prática Jurídica que envolve o acadêmico é o desenvolvimento de habilidades sociais, como, por exemplo, empatia, capacidade de análise, boa comunicação, comprometimento, trabalho em equipe, essas habilidades, esse desenvolvimento que nós, os estudantes, os acadêmicos, podemos utilizar pelo resto da vida. Outra característica é o atendimento a diversas áreas jurídicas e a diversidade de casos. Essas duas estão juntas, pois elas têm a mesma dinâmica, que é mostrar que o núcleo de prática jurídica não está preso. Ele tem esse mecanismo. Ele não está preso só em uma área do direito e nem só uma área de conhecimento. Como, por exemplo, os acadêmicos dentro do núcleo de prática jurídica não realizam atividades referentes só à advocacia. Eles também podem realizar atividades referentes à magistratura, ao Ministério Público e a diversas outras áreas. Como também não estão presos só a uma área de conhecimento, como, por exemplo, só na matéria de penal ou só civil, só trabalhista. Para finalizar minha fala, eu vou falar sobre o acesso à justiça, que é uma das principais características do NPJ. Primeiro o que é o acesso à justiça? O acesso à justiça é um princípio fundamental de qualquer sistema jurídico democrático. Significa que todas as pessoas têm o direito de buscar a proteção dos seus direitos e de seus interesses perante tribunais e órgãos competentes. Só que muitas vezes esse acesso ele é limitado por conta de custas judiciais que são muito altas, complexidade do sistema jurídico, falta de acesso à informação, desigualdade, entre várias outras coisas. E nesse contexto, o NPJ ele desempenha um papel de efetivação a esse acesso à justiça muito forte, porque como uma das características dele é o acesso gratuito a ele, para poder acessar o NPJ é gratuito, ele desempenha esse papel crucial na efetivação do acesso à justiça. Bom, agora falando do Núcleo de Prática Jurídica propriamente da Universidade Federal do Tocantins, ele tem uma sede fixa no edifício do Fórum Central de Palmas, da Justiça Estadual do Tocantins, que é o Fórum da Comarca de Palmas. E soma-se a ele também um núcleo no Bloco C, onde os atendimentos vão acontecer à noite, no período noturno. Sendo uma das peças central para a formação dos estudantes de Direito na Universidade Federal do Tocantins, o núcleo de prática jurídica, a sua prática lá dentro, fica disposto como uma matéria obrigatória para essa formação. O que eu vou falar lá na frente, quando eu disser sobre os estágios supervisionados, os estágios obrigatórios supervisionados. Dentro disso,
para o bom funcionamento e para ele cumprir o que é esperado que ele se cumpra, o NPJ ele tem alguns objetivos e algumas metas a ser traçadas para demonstrar seu funcionamento também. Nisso, a gente pode dizer sobre o atendimento à comunidade, como já foi dito, que o NPJ ele vai prestar assistência jurídica gratuita à população de baixa renda e aquela população que não pode arcar com os custos de um advogado particular, né, da advocacia privada, e esses atendimentos vão envolver áreas como direito civil, que é o ramo com maior enfoque, em mais generalização, e o direito da família e o previdenciário também. Esse vai ser o cerne principal do que vai ser trabalhado dentro do núcleo de prática jurídica. As atividades práticas para os alunos, que também é um ponto importante, coloca que o aluno do direito vai ter a oportunidade de participar de simulações de processos, de audiências, ele vai redigir peças processuais, entendendo assim o processo em si, vai realizar atendimentos ao público e sempre sobre o próximo ponto de vista, que é a supervisão de professores e advogados. Porque todo o trabalho realizado dentro do núcleo de prática jurídica, ele é supervisionado por professores do curso de Direito, que também vão ser advogados experientes. Isso vai garantir orientações jurídicas dadas à comunidade que vão ser entregues de forma correta e que os alunos sigam as normas legais e éticas da profissão, além de acompanhar todo o processo. A integração com o judiciário, que é o outro ponto, a gente pode dizer, pois o NPJ ele possui parcerias com órgãos do Judiciário, como o Ministério Público e a Defensoria Pública e o Tribunal de Justiça, o que permite que os estudantes acompanhem o andamento dos processos e participem de audiências e julgamentos. Dessa forma, dentro de toda essa prática extensa, a gente vê que acontecerá espontaneamente um desenvolvimento de habilidades práticas, no sentido de que o discente ele não aprenderá só o técnico e jurídico. Os estudantes também vão aprimorar habilidades de argumentação, redação, vão entender como criar uma petição de forma correta e uma boa petição. Eles vão aprender também sobre trabalho em equipe e a ética profissional, o que no futuro vai ser essencial para o exercício da advocacia e de outras carreiras jurídicas. Com isso, a gente também pode adicionar, por último, o trabalho interdisciplinar, porque em alguns casos o NPJ ele vai atuar em colaboração com outros cursos da UFT, promovendo uma visão multidisciplinar dos problemas jurídicos. E isso vai enriquecer a formação do discente de forma gigantesca, porque como a gente tem o próprio professor Basoli, que trabalha com direito urbano, a gente também tem o direito agrário, a medicina legal e várias coisas que vão ter um enfoque, porque tudo precisa ser regulado no mundo. Então, várias disciplinas e outras matérias, outros cursos, você conhecer outras coisas, vai fazer você se completar como um bom advogado, um bom juiz ou qualquer outra profissão que envolva o direito. Dentro dessa visão ampla, é isso. Agora, falando sobre a composição do NPJ em si, ele é composto por uma coordenação e a gestão do NPJ é de responsabilidade dessa coordenação específica que é eleita pelo colegiado do curso de Direito, entre os membros do corpo docente efetivo do curso pelo mandato de 2 anos. A coordenação é composta por um professor, coordenador geral, e é auxiliado por 2 professores auxiliares, responsáveis pelas disciplinas e instalações relacionadas à prática simulada e à prática real, que são também, que é todo vamos dizer, o calendário de matérias e disciplinas que envolvem essa prática real e a prática simulada, né? Dentro disso, a gente também vai ter os professores que trabalharão no escritório modelo, dando essa supervisão, que devem ser devidamente registrados na OAB. Os membros dessa coordenação do NPJ, eles também vão ter que, obrigatoriamente, durante a sua gestão, estarem vinculados a disciplinas do eixo da formação prática, ou seja, essas disciplinas que eu falei acima e que eu vou especificar quais são logo menos. Dentro disso, a gente tem que falar sobre a composição em si, dar os nomes, né? Então, a gente tem esses professores, como está colocado aí no painel do slide, que é o Vinícius Pinheiro Marques, a Lucimara Andréa,
a Ramila Cavalcante, a Naima, e como coordenadora geral a gente tem a nossa professora Graziela Reis. Para finalizar, a gente precisa falar sobre o estágio curricular supervisionado, que é essa união entre o estágio e o núcleo de prática jurídica. O estágio curricular supervisionado ele vai integrar o eixo da formação prática profissional de modo obrigatório e vinculado ao NPJ. Nessa integração, a prática simulada ela vai ser realizada em sala de aula e em laboratórios, junto com a prática geral, que aí a gente vai para o ambiente tanto do Bloco C, tanto do Fórum de Palmas, e desenvolvida nesses escritórios modelos, nos estágios conveniados, e vão, como eu disse, se integrarão em si no núcleo de prática jurídica. Agora, como eu tinha dito anteriormente, a especificação clara do estágio curricular obrigatório, ele consiste em 120 horas de prática real, distribuída entre o 6º ao 9º período. E essa distribuição vai se dar através das seguintes disciplinas: a prática jurídica 1 e 2, do 6º e 7º período, e a prática jurídica 3 e 4, do 8º e do 9º período. Além disso, a gente vai ter as matérias práticas de simulação, como a gente tem a matéria de laboratório, com a matéria que a gente faz, inclusive, anteriormente a essa, e é o primeiro passo para todas as de laboratório também. Dentro do NPJ da UFT, é isso. E agora, como meio de complementar o nosso seminário sobre o núcleo de prática jurídica, eu estou aqui entrevistando a coordenadora do núcleo de prática jurídica da UFT, Graziela Reis. Você gostaria de se apresentar? Pois não. Eu sou coordenadora pela primeira vez, né? Eu sou professora na UFT desde 2008, pela primeira vez a partir desse semestre, 2024-2. E até então era a professora Naima Vor, nossa coordenadora, e eu estou também, né, me adequando, né, às regras do núcleo de prática jurídica e me familiarizando, né, com o funcionamento. Mas eu já trabalhei em núcleos de práticas jurídicas outros, né, em outras instituições no passado, quando eu trabalhava em universidades privadas, e a lógica é sempre a mesma, né? A lógica é a de prestar uma assistência jurídica técnica, qualificada, zelosa, né, com pessoas que atendam um perfil socioeconômico que inviabilize a essas pessoas a contratação da advocacia privada, mas não tem nada mais importante para o sistema de justiça do que o acesso à justiça, né? Então, para que essa desigualdade econômica não seja um marcador também de desigualdade no acesso à justiça. Então, é muito importante esse trabalho. E é um trabalho também de formação, né, para que os alunos e alunas aprendam a prática, também se familiarizem, né, com os prazos, com o comprometimento, com os processos, né, e com os direitos das pessoas. Muito bom. Agora, eu gostaria de perguntar como que o núcleo de prática jurídica ele se estrutura para oferecer essa assistência jurídica? Como é a estrutura? Nós temos essa sede física aqui na sala do fórum, mas também há atendimentos pelo núcleo no Bloco C, no período noturno, porque há pessoas que precisam, né, desse acesso à justiça e não teriam como nos procurarem nesse horário comercial. Então, as turmas são divididas já na distribuição das matrículas, né, e os professores e professoras orientadores no núcleo são pessoas com inscrição ativa na Ordem dos Advogados do Brasil e vão poder acompanhar, né, o recebimento desse assistido ou assistida. Nós temos, né, o cuidado de verificar se essa pessoa ela se enquadra nesse perfil socioeconômico. Então, a pessoa não pode ter uma renda que extrapole 2 salários mínimos. Nós também só podemos advogar aqui para pessoas físicas. E também há um cuidado em relação às matérias, né? Não são todas as matérias que são alcançadas pela assistência judiciária do Núcleo de Prática Jurídica da UFT. E aí cada professor orientador, com um grupo de poucos alunos, vai acompanhar esses atendimentos, os encaminhamentos das petições, o processamento via IPROC, acompanhando os prazos, etc. Na sua opinião, qual é o papel do NPJ nessa questão da democratização do acesso à justiça? É fundamental, porque o acesso à justiça só vai existir de verdade se a pessoa beneficiária do sistema de justiça, ou usuária do sistema de justiça, tiver uma orientação qualificada. Então, nós temos um compromisso, né, de estarmos atualizadas sobre os conteúdos jurídicos, para dar uma orientação séria, zelosa, e, ao mesmo tempo, de modo que essa pessoa se sinta segura. Por isso que a gente exige bastante dos alunos e alunas, né, que sejam bem comprometidos, que deem sempre um retorno para os nossos assistidos,
e assistida sobre qual está sendo a tramitação dos seus processos, quiserem, quando há possibilidade também de conciliação, e se essa conciliação for mais favorável ao assistido e assistida do que à espera do término do fim do processo. Então, assim, existe uma grande responsabilidade por parte do escritório, uma grande responsabilidade por parte das professoras e professores orientadores e também das técnicas administrativas que são preponderantes, né? Tanto a Mariana quanto a Márcia. A Mariana agora está assumindo só, porque a Márcia está no afastamento para qualificação. E é muito importante, assim, que os alunos tenham esse compromisso, sabe? Lidar com o direito alheio é tão sério quanto a atividade de quem está lá na área de saúde, que está zelando pela saúde, pela integridade física e psíquica de um paciente. Então, nós estamos lidando aqui com direitos que, se nós não processarmos bem as possibilidades, né, jurídicas em relação a esses assistidos, a gente pode fazer com que eles percam, né, valores, direitos, oportunidades, bens, convivência com filhos, com familiares. Então, tudo isso é muito delicado. Então, é de grande responsabilidade. A gente trabalha dessa forma, tentando fazer com que os alunos e alunas percebam a importância e seriedade do seu trabalho. É uma atividade de extensão, né, por excelência. A atividade jurídica é uma atividade de extensão por excelência. Do mesmo modo que seriam, né, os hospitais universitários, tanto também como o hospital universitário veterinário também, que prestam serviço para aquela comunidade, e isso fortalece também os laços da sociedade com a universidade. Porque a universidade ela tem que devolver, principalmente a universidade pública. É a troca. Exatamente, ela tem que devolver para a sociedade o que também colabore, né, para o bem-estar, para a qualidade de vida das pessoas, para o desenvolvimento regional. Então é muito importante esse trabalho. A questão das áreas de atuação, né? Você falou que alguns professores atuam em algumas áreas. Quais seriam essas principais áreas que as pessoas procuram assistência aqui? Aqui nós atuamos, sobretudo, na área do direito das famílias, indenizatórias, questões relativas ao consumo, pequenos negócios jurídicos, né, que às vezes se pretende, né, ou a cobrança de valores não pagos, ou o distrato de algum negócio jurídico, as eventuais nulidades em negócios jurídicos, né. Essas ações cíveis de forma geral, né, ações possessórias, uso capião, ações reivindicatórias, ações em relação a banco. Então tem uma variedade aí dentro do direito civil, né. A gente atua de forma bem intensa. Me parece que não há um convênio, né? Não há um convênio em relação ao direito trabalhista. E em relação ao direito previdenciário, até pouco tempo tinha um escritório em funcionamento lá na Justiça Federal, porque acaba que a competência, né, nas cidades onde tem a Justiça Federal, ela pertence, né, porque são ações que envolvem o INSS, que é uma autarquia federal, e agora não mais. Então agora é só o que tramita aqui pela Justiça Estadual. Certo. E a questão da qualidade da assistência jurídica, como que vocês mantêm essa qualidade? Olha, sendo bem exigentes conosco mesmo e com os nossos alunos e alunas. Sabe, lembrando todos os encontros que eles têm que dar retorno para os clientes, que tudo tem que ser dialogado, que ninguém é obrigado a saber tudo, mas no direito é muito importante saber trabalhar coletivamente. Então, se tem uma dúvida sobre algum aspecto do direito do assistido ou da assistida, se tem alguma dúvida na interpretação de documentos, tem que conversar todo mundo, né? A técnica, a profissional técnica administrativa, né, que no caso é a Mariana que está aqui conosco, a gente conversa sempre, né, para sempre ter também um controle da gestão do núcleo de prática em relação ao trabalho que está sendo feito aqui. Então é trabalho em equipe, e todo trabalho em equipe ele precisa ser dialogado, precisa ser bem pensado conjuntamente. Isso ajuda muito. Como toda essa questão do NPJ impacta na formação do aluno que atua aqui? Eu acho fundamental. Como é que, seja qual for, vamos voltar, né? Os principais aprendizados. O curso de Direito da UFT não está aqui para formar apenas advogados e advogadas, claro. Mas qualquer carreira que alguém eleja dentro do direito, dificilmente ela será sólida se não compreender a importância da advocacia. A advocacia vai lidar com quem for para as forças policiais ou quiser ser delegado ou delegada de polícia. A advocacia privada lida com a advocacia pública quando demanda contra o município ou o Estado. Então, se você quer ser procuradora do Estado ou procuradora do município, você vai lidar com a advocacia privada também, mesmo você exercendo a sua advocacia pública. A advocacia privada é fundamental para que quem está na magistratura e no Ministério Público saiba trabalhar. O Código de Processo de 2015, de processo civil, trouxe o quê? O princípio da cooperação entre as partes. Para eu cooperar, eu também tenho que saber
qual é a responsabilidade ou qual é o papel de todo mundo que se envolve no sistema de justiça. Qual é o papel do Ministério Público? Qual é o papel da advocacia privada? Qual é o papel da defensoria pública? Qual é o papel da magistratura? E a advocacia que ensina tudo isso. E mais, vamos imaginar que você queira ser promotora de justiça. Certamente, na sua atividade como promotora de justiça, você vai ter que redigir ações civis públicas, ações populares, a própria denúncia. Como é que você aprende a fazer tudo isso? Aprendendo a peticionar. Então, é fundamental saber, né, como que esse sistema de justiça, principalmente no cível, né, que ele, o processo civil, ele atende ao princípio da inércia da jurisdição. Ele tem que ser provocado para acontecer. Ele vai ser provocado por quem? Pela advocacia. Lembrando que a Constituição Federal coloca a advocacia como um dos pilares da democracia, e a advocacia, mesmo sendo privada, ela é um ônus público, porque a própria Constituição determinou assim. Então, é muito, muito importante. Não tem formação jurídica qualificada se a pessoa não se abrir para aprender o peticionamento, o acompanhamento processual, como se dá uma tramitação de processo, e até para entender algumas coisas que não vêm nos manuais de processo civil. Como que calcula custas, o que são honorários sucumbenciais, quando que a parte vai pedir a condenação da outra parte em honorários sucumbenciais recursais. Então, tem uma série de coisas que a prática é que vai ensinar efetivamente. Eu não acredito na formação jurídica, por exemplo, EAD, que está só lá no mundo abstrato e virtual e que não vem para o mundo da prática. E outra coisa fundamental, mas fundamental, saber lidar com as pessoas, saber atender, saber ter respeito por aquele assistido, aquela assistida, saber atender, sentar aqui para fazer julgamentos sobre a vida pessoal, saber guardar segredo profissional, né, porque o que você vai escutar aqui não pode sair daqui. Né? Então tem uma série de habilidades e competências que vão ser desenvolvidas pelos estudantes a partir da prática que são fundamentais. Agora sim, não vou mentir, hein? Desde o meu passado, que eu trabalho na prática, eu vou dizer que os alunos detestam, né? É aquela preguiça mesmo, né, de ter que acompanhar o processo. A grande maioria, estou generalizando, mas a grande maioria detesta, né? Mas por quê? Porque é a imaturidade de não perceber, não conseguir perceber ainda a importância. Porque a vida toda você vai lidar com isso. A vida toda você vai lidar com tramitação de processo. Então, tem que vencer essa resistência, né? E se abrir para a prática, entender as diversas possibilidades, né, judiciais. Uma outra coisa muito interessante, né? Para o mesmo problema jurídico, a gente às vezes tem 2, 3 caminhos. Eu posso entrar com uma ação de obrigação de não fazer, ao mesmo tempo eu posso entrar com uma ação indenizatória, há situações que eu posso entrar com a cobrança e com a monitória. Então, eu tenho que ver qual é a mais viável. E para isso eu tenho que ter experiência prática, para eu saber sopesar, né, os prós e contras de um caminho ou de outro. E hoje tem mais outro ponto. A advocacia extrajudicial, que está na crista da onda. Então, mesmo aqui, que seria a possibilidade judicial, a gente também treinar essa habilidade da conciliação, da negociação, e treinar as possibilidades extrajudiciais. Isso é fantástico. E a advocacia é o futuro. Como que o NPJ se articula com as outras instituições para promover esse acesso? Bom, uma vez que ingressamos, né, numa ação judicial a partir do núcleo, a gente vai ter uma benesse, né, que é um prazo em dobro, porque se trata de um núcleo de assistência jurídica e o Código de Processo Civil traz essa prerrogativa, e de resto, como seria a advocacia privada, né? Há alguns processos em que o Ministério Público vai atuar como cursus legis, né, assim, e saber lidar, né, com as manifestações do Ministério Público e com as orientações que vêm, e saber as fases processuais, os momentos de atender despachos judiciais, os momentos de interpor eventuais recursos, enfim. Não sei se eu entendi a pergunta, né, porque a gente está aqui para receber os nossos assistidos e assistidas e dar a tramitação aos casos, né, e as outras instituições vão respeitar o nosso núcleo da mesma forma que respeitam a advocacia privada, ou a defensoria pública, ou os núcleos de prática judiciária das outras instituições ou cursos de direito aqui da capital. Né? Dentro, aqui, em questão de ser acessível, tem algum projeto ou a inclusão de alguns grupos marginalizados aqui no NPJ? Na verdade, assim, os projetos de extensão que nós desenvolvemos na universidade, eles podem nos auxiliar nessa trajetória. Vou dar um exemplo, onde eu trabalho na extensão fora daqui, que é na perspectiva de direito e gênero. Quando a gente vai a uma comunidade para levar uma informação sobre as violações de direitos das mulheres, por exemplo, é muito comum que algumas nos procurem e relatem situações de violência doméstica ou situações em que elas precisam de liquidação de paternidade ou de uma ação de alimentos. Aí a gente faz um encaminhamento para cá. Eu imagino que todos os outros
extensão que lidem, né, com a questão da moradia, que lidem com questões ambientais, possam também fazer encaminhamentos no interesse de pessoas individualmente ou coletivamente, de modo que a gente possa encaminhar demandas para resguardar direitos. Né? Agora, teve um projeto que a professora Naima encabeçou, né, no semestre Pretéritos, que era justamente em comunidades, né, mais periféricas, para falar, né, das responsabilidades paternas, das obrigações de alimentos, etc. Né? Então, tudo depende de como a gente se move a partir do curso. É muito interessante perceber que o núcleo de prática jurídica e as extensões estão totalmente alinhados, porque é uma atividade essencialmente extensionista. Então, tudo pode estar muito dialogado, né? E a partir do momento que a gente tem uma formação jurídica forte, uma perspectiva de proteção às pessoas mais vulneráveis, e se, juntamente com isso, a gente estiver desenvolvendo atividades extensionistas nesses mesmos propósitos, a gente vai conseguir trazer aqui para o núcleo pessoas que precisem desse atendimento, dessas orientações, dessa consultoria, muitas vezes, da judicialização das suas questões. Então, tudo é uma engrenagem, né? Se a gente tem um ensino forte, a gente tem uma extensão forte. Se a gente tem um ensino deficitário, a gente também vai ter uma extensão deficitária. Se os nossos alunos e alunas não tiverem maturidade para compreender a importância da extensão, também não vão ter maturidade para compreender a importância do núcleo de prática jurídica. Então, também, né, é uma simbiose. Precisamos da maturidade de técnicos, professores e alunos, e técnicas e professoras e alunos. E maturidade significa também boa vontade, vontade que seu curso seja bom, vontade que seu curso seja ativo, né? E aí, isso também não depende muito só de mim e de você, e sim do grupo todo, né? E acho que é isso, acho que tem essa concepção também, né, de, olha, eu sou feliz porque eu estou cursando direito, que bom que meu curso exige de mim ensino, pesquisa e extensão, e que ótimo que há professores e professoras que possam permitir que eu me envolva nessas atividades. E olha que maravilha, um núcleo estruturado, né, tanto lá no Fórum Central, como também no Bloco C, com essa oportunidade. Nem sempre, né, o alunado tem essa visão, né? Tudo mais parece enfadonho do que, na verdade, uma oportunidade. E aí, acho que eu convido vocês a refletirem sobre isso. Então, só para finalizar, você acha que o sistema judiciário, assim, em geral, ele costuma ser acessível para a população mais baixa renda? Claro que não. E o núcleo de prática jurídica, você acha que ele está lá para preencher essa lacuna? Com certeza. Só é permitido por isso. A OAB só não se insurge contra o núcleo de prática jurídica, né? Porque, na verdade, é um trabalho da advocacia privada. E as pessoas vivem e sobrevivem desse trabalho. Mas porque a nossa Constituição preza, né, pelo acesso à justiça como um princípio ligado à dignidade humana. Além da Convenção Interamericana, a Convenção Americana, aliás, de Direitos Humanos, que ela traz também o acesso à justiça, os artigos 8º e 25, a garantia do devido processo legal, as garantias processuais como um direito fundamental, um direito humano. Há uma proteção internacional dos direitos humanos que indicam que tem que ter esse acesso à justiça. Então é por isso que tudo isso acontece, e tem que ser assim, né? Agora a gente tem que valorizar. Nós temos que ser as primeiras pessoas a valorizarmos essa estrutura toda, né? Se a gente, enquanto comunidade acadêmica, não valorizar, ninguém fará isso por nós. Agora, claro que também não é perfeito, né? Claro que a gente não tem todos os recursos que a gente gostaria, claro que a gente não tem toda a estrutura que a gente gostaria, né? Imagina uma assinatura da RT, um software para cálculos judiciais, né? Para atualização das execuções, inclusive das execuções de alimentos. São metas para o núcleo de prática jurídica? Sempre. A meta, sempre são metas, né? A evolução, o aperfeiçoamento. Ok. Aliás, o centro acadêmico poderia encampar muitas dessas pautas. Interessante, né? É, bastante. Então, eu acho que a gente finaliza por aqui. A entrevista ficou bem completa. Foi um prazer entrevistar a senhora. Obrigada.